O estado de flow não vai ocorrer duas vezes no mesmo estágio. Então você, na busca do flow, se torna um profissional excepcional. Imagina todo dia você buscando, não estou dizendo que você vai atingir aquele milímetro, aquele milésimo de segundo, você vai chegar ao flow, né? O estado de flow é o caminho para nos tornarmos alguém extraordinário em algo. Eu adotei o flow há 7 anos da minha vida. Eu faço questão de sentir o flow todo dia. Eu faço questão de saber que eu sinto o desafio extremo e o prazer extremo todo dia. O estado de flow é o equilíbrio perfeito do desafio e do prazer. Então, se o desafio é maior do que a capacidade da pessoa, não gera flow, gera estresse. Por isso que muitas pessoas acham que estão motivando a equipe, quando na verdade estão desmotivando a equipe. Se você tem uma equipe que ama o que faz e você passa um desafio possível de ser atingido, você leva a equipe toda ao flow. Se você passa um desafio muito superior à capacidade dela de cumprir, você gerou estresse na equipe. O desafio menor do que a capacidade. Eu já atingi esse patamar. Você quer inclusive abaixar a vara. Você vai me gerar tédio. Eu sei que eu posso dar. Então, o flow, ele é um equilíbrio muito sutil entre o limite possível. E eu vou falar uma coisa para você, se você for pai, tem um trabalho sendo feito com determinação sobre como criar determinação em seres humanos. Isso começou na escola, com criança, e já migrou para o exército americano. Na verdade, migrou para a marinha americana. Que é o seguinte, você vai motivar seu filho que está tirando nota 1, não chegando para ele, você tem que estudar e tirar 7. O cérebro dele vai falar, isso é impossível. Você tem que lembrar que nós temos um sabotador interno. O cérebro tem uma coisa que ele tem certeza absoluta. Você não vai pular um buraco pela metade. Então, quando você coloca a nota 1 com a nota 7, isso aqui para ele é um buraco intransponível. Ele não gera determinação na criança. A criança vai ficar parada no nível 1. Então, uma psicóloga chinesa começou a trabalhar com crianças na periferia de Nova York, Chicago, e falou o seguinte, chegou nas escolas e falou o seguinte, me entrega todas as crianças que vocês acham que vão repetir de ano. Me dão elas, no começo do ano. E ela chegou para as crianças e falaram o seguinte, olha, vamos sair de 1 para 1,5? Significa que vocês cresceram 50%. Já imaginou crescer 50%? Que genial! Aí ela pegou dinheiro, né? Falou, olha, se tivesse esse tanto de dinheiro, 50% era isso. Pegou um monte de objeto para as crianças terem uma noção do que representava 50%. Ela só estava tentando mostrar o que significa o esforço de sair de 1 para 1,5. Todo mundo atingiu acima de 3. Aí ela falou, pô, arrebentamos, né? Aumentamos 200%. Aí ela pegava os objetos, mostrava os 200%. Falou, agora vamos sair de 3 para 4? Poxa, 3 para 4, 33%. Vamos lá, vamos tentar? E aí ela mostrava e os meninos foram. Todos passaram de ano. Aí a Marinha Americana falou, poxa vida, eu tenho uma alta desistência na academia militar, exatamente porque o cara logo no primeiro mês fala, isso é impossível de conseguir. Então ela começou a trabalhar em West Point esse conceito. Você não tem que sair do zero para ser o melhor, o SEAL. Você tem que sair de um zero para um soldado nota 1. Depois nota 2. E ela estava trabalhando a lógica do flow. O desafio era proporcional à capacidade. Imagina se nós fizermos isso chegar nas escolas. Em vez de massacrar a autoestima da criança, a gente fala assim, parabéns, você saiu de 1 para 1,5. Você saiu de 1,5 para 3. E isso vai gerando determinação, alimentando a autoestima. E o cérebro não separa a autoestima por área. Quando a criança acreditar nela, ela joga a autoestima em qualquer área da vida. Então, quais são os 3 maiores inimigos do flow? Primeiro, agenda excessiva.
Quando você está no estado de flow, você não pode ser interrompido. E a sua mente não pode estar pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Você não entra em flow. Dois grandes desafios, né? Primeiro, convencer as pessoas que moram com você ou que trabalham com você que você vai fazer um trabalho intelectual, que você vai entrar em flow ou que você está construindo algo ali, um projeto, e você não pode ser interrompido. Esse já é um problema. Dois, você não pode começar um trabalho falando, caramba, eu tenho que terminar nesse tempo. Às vezes você entra em flow faltando 10 minutos daquele tempo. Não vai conseguir entrar. Foco excessivo no problema. Eu tenho que resolver isso. Você não tem um prazer. Você não está ali porque gosta. Você está ali para cumprir um tempo. Provavelmente você não vai entrar em flow. Interrupção. Então esses são os 3 inimigos do flow que você tem que se preparar. Então por isso que eu preparo os meus momentos de flow, são momentos que eu faço sempre na mesma hora do dia. Eu busco sempre estar no meu melhor eu. Eu me programo para o flow. Por isso que eu entro em flow de madrugada. Porque eu sei que a chance de interrupção é 0. Eu não tenho nenhum compromisso depois. O meu compromisso depois é a hora que eu cansar, eu vou dormir. E no trabalho focado no problema, focado pelo contrário, no desafio. Então, dos 4 elementos do desejo intrínseco da felicidade, propósito, valores e entrega, valores a gente ainda vai trabalhar em você, na matriz de valor. O 4º é o desafio. Todo ser humano é alimentado pelo desafio. Então, o primeiro está explicado. Quem foi o cara que mais estudou o desafio? Mihaly, criando a teoria do flow. E depois, tem mais um elemento, encontrei na ciência, na Universidade de Harvard, um professor chamado David Mackland, que foi estudar a motivação que gera o desafio. E ele publicou a teoria das 3 necessidades motivadoras. Essas necessidades, todos os seres humanos nascem com as 3. E elas são hereditárias. Então, eu vou repetir uma coisa para você importante. Eu já te falei que o perfil de inteligência, você nasce com as 9 inteligências. O que a questão hereditária interfere nas inteligências? Os dons. Esses são hereditários. Eu te falei que você nasceu com os 4 temperamentos. O que a cadeia hereditária influenciou em você? A sua herança, os 2, o perfil, né, dominante, e a cadeia hereditária pode ter modelado a parte negativa dos seus temperamentos. Agora eu estou te falando de outro elemento que você nasceu com ele. Todo ser humano nasceu com as 3 necessidades motivadoras. A questão é qual é a que eu tenho mais ligação. Então, você é importante. A primeira necessidade que o ser humano tem é de realizar algo. Essa é a primeira necessidade. Olha, o segredo dessa teoria não está na palavra motivação. O segredo dessa teoria, e muita gente passa batido nisso, está na palavra necessidade. Eu não estou dizendo, talvez você vai se motivar. O seu cérebro tem necessidade de um desses elementos. Ele tem necessidade dos 3, mas tem 1 ou 2 que comandam a motivação. Você está entendendo que eu já estou caminhando com você totalmente sua área vocacional? Cruza isso com o seu perfil de inteligência, cruza isso com o seu perfil de temperamento, você vai ver como você já pode estar repensando a sua questão motivacional. O segundo elemento, influenciar pessoas. A segunda necessidade que o homem tem, realizar algo, influenciar pessoas. E o terceiro, pertencer. Você precisa, o homem, você só tem uma sensação que existe se alguém te reconhece. Se alguém não reconhece a sua existência, você não existe. Então essas 3 necessidades são as 3 necessidades motivadoras de Mackland. Então, podemos distinguir 3 tipos de motivação. Necessidade de realizar, necessidade de poder e necessidade de se afiliar. Essas 3 necessidades explicam a motivação humana. Então você tem que pegar qual atividade que me leva ao flow. O meu é criar, eu não tenho dúvida que eu falo, eu sou um hippie.
você tem que botar na ordem aí de qual. Você deve sempre escrever as necessidades de acordo com o que você é. Eu escrevi como eu sou. Sem dúvida nenhuma, o que mais me motiva é realizar. A segunda motivação muito próxima do realizar para mim é influenciar. E eu sou muito pouco pertencer. O pertencer praticamente não faz parte da minha vida. Por isso que eu gosto tanto da solidão. Então, eu sou um R grande, um I muito grande. Eu sou um R gigante, um I muito grande e um P muito pequeno. Isso é vantagem e desvantagem. Por exemplo, eu quando fui CEO, se eu soubesse disso, eu tinha colocado alguém de pertencer do meu lado. Por quê? Porque o realizador ele tem muito foco na tarefa. O meu prazer é criar. Depois é ensinar. A coisa que eu menos me preocupo é com o meu senso de comunidade. Então, isso são as 3 necessidades. Então, você entendeu que existe um estudo, né, que mostrou que só existem 3 necessidades motivadoras. Então, te lembrando, a coisa mais importante desse estudo não é a palavra motivação, e sim necessidade, que são essas 3, realizar, influenciar e pertencer. Bom, a motivação de realização, o desejo de se aperfeiçoar e fazer da melhor maneira uma atividade possível. É uma característica dos realizadores. A motivação dos influenciadores, motivação por poder. Desejo de obter e exercer influência em relacionamentos interpessoais. E o de afiliação, o desejo de se sentir integrado em um grupo, o desejo de pertencer. Então, todos os nós, e isso é hereditário, o seu perfil motivador não muda. Ele pode ter sido agredido no desenvolvimento da sua personalidade. Ele pode ter alterado, assim como alterou seu perfil de temperamento. Então, essa é a importância da cadeia hereditária, dos modelos mentais. Então, embora possamos não confessar, as nossas motivações giram em torno desses 3 motivos. Queremos fazer melhor o que fazemos e, consequentemente, receber aprovação. Então, aqui é importante você olhar as necessidades motivadoras pensando nos marques, nos modelos mentais, nos 5 modelos mentais inimigos da sua mente. Por quê? Geralmente, o realizador ele precisa de reconhecimento. Então, reconhecimento é um dos pilares da natureza humana, mas quando você não vai atrás dele. O reconhecimento, quando ele vem, ele é o alimento da alma. O reconhecimento, quando se torna um alvo, ele é o destruidor do seu emocional. Então, o perigo de quem é um realizador é que ele precisa da aprovação. Queremos influenciar os outros no que acreditamos ser o melhor a ser feito. Também, vou te dar uma explicação, o perigo, se dos marques, o modelo mental que mais atua na sua vida for o controle, esse é um problema para o influenciador. Ele já acredita que tem que influenciar os outros no que ele acredita. Então ele pode se tornar uma pessoa extremamente difícil de conviver. Queremos sentir que pertencemos a um grupo maior ou menor, de que nossa existência individual tem um sentido social. Então, aqui, de novo, o reconhecimento como modelo mental é perigoso, porque isso aqui pode afetar o processo. Então vamos lá. Desejamos necessidade de realizar. No meu caso, eu tenho certeza que é a minha primeira. O que significa isso? O desejo de alcançar algo difícil, exige padrão de sucesso, domínio de tarefas complexas e superação de outras. Pessoas com essa necessidade gostam de assumir responsabilidades. Então olha que bacana, você já começa a olhar seu perfil aqui, né? Geralmente são pessoas muito ligadas à qualidade, à excelência, exigem um padrão de sucesso, dominam a tarefa complexa e gostam de assumir responsabilidades. Outra característica que você é um realizador, gostam de correr risco calculado. Não é característica dos realizadores correr risco acima do limite. Eles gostam de correr risco calculado. Querem retorno concreto. Eles precisam ter certeza que o que eles estão fazendo surte diferença na vida de outras pessoas. Então, querem um retorno concreto sobre o desempenho.
não são motivados pelo dinheiro em si. Né? A máquina, a realização, o fazer os motiva mais. Os indivíduos com esse tipo de necessidade pretendem obter, mais do que sucesso individual, feedback positivo. Então, olha como é importante. Se você é um realizador, tem alguns pontos socioemocionais que você tem que prestar atenção aqui, principalmente para o modelo mental de reconhecimento. E se você lidera alguém que tem esse perfil, saiba, ele está esperando um feedback. O realizador, mais do que pagá-lo bem, é você dar o retorno quando você perceber o resultado positivo que ele está gerando. Isso é importante, isso faz do perfil da motivação dele. Procura alcançar sucesso perante uma norma de excelência pessoal. A pessoa tem necessidade de realizar, ela se cobra. A primeira pessoa que cobra dela é ela mesma. Então, eles têm uma necessidade, eles têm uma norma de excelência pessoal. Aspira a alcançar metas elevadas, mas realistas. Então, se você trabalha com esse raciocínio, tanto para você quanto para o próximo, se você comanda, é importante. Eles querem metas elevadas, mas desde que sejam realistas. Responde positivamente à competição. São competitivos, não se importam, isso não é um problema para ele. Ameaça de espaço. Tomam iniciativa, são pessoas que têm iniciativa. Prefere tarefa cujos resultados possam ser diretamente responsáveis. Isso aqui é interessante porque esse perfil é tão marcante na minha vida. Quando eu olho para trás e lembro a quantidade de empresas que eu já fui dono ou CEO, ou na minha vida de executivo, agora eu entendo. Eu sempre recebi uma crítica. Poxa, mas você é o principal executivo da empresa e você vive na produção ou vive na área comercial. Por quê? Eu sempre procurei inconscientemente a área fim. A área fim de uma empresa é aquela onde o realizador mais se mostra. Então eu tinha essa característica de procurar essas áreas inconscientemente. Eu não sabia que existia essa necessidade motivadora. Preferem tarefa cujo resultado possa ser diretamente responsável. Ou seja, o cuidado aqui, como as pessoas percebem esse perfil, você tende a se tornar uma pessoa centralizadora e as pessoas começam a te sobrecarregar. Elas passam a responsabilidade delas para você. Assumem riscos moderados, não correm riscos grandes. Pessoas que apresentam elevada necessidade de buscar a excelência, e a excelência faz parte da matriz de valor deles. Dessa forma, tendem a evitar situações tanto com alto ou com baixo risco. Por quê? O alto risco, você está tirando a possibilidade dele realizar. Porque tem um alto risco dele não realizar, porque você está passando uma tarefa muito acima da capacidade dele. Você vai gerar estresse, consequentemente você vai tirar o flow da vida dele. E ele não vai se motivar. Por outro lado, não adianta você motivar ele pagando bem por uma coisa que ele sabe que vai fazer sem nenhum trabalho. Isso não motiva, ele pode até fazer pelo dinheiro, mas não pela motivação. O baixo risco para ele também não motiva ele. As pessoas com essa necessidade evitam situações de baixo risco, porque o sucesso é atingido facilmente e não é uma realização verdadeira. E prefere o trabalho que tem uma probabilidade moderada de sucesso. Então essa é uma característica dos realizadores.